Fala galera, estamos começando aqui agora o nosso primeiro episódio do Lance Ideia, um podcast da Liga de Neurologia e Neurocirurgia do Unifoa. Esse é um projeto que a gente estava aguardando muito e que finalmente a gente conseguiu dar início a esse projeto. E nesse primeiro episódio a gente está aqui com o nosso querido professor Rodrigo, que é formado em Medicina Veterinária pela UF e também tem mestrado e doutorado também pela UF. É um prazer ter você com a gente aqui, Rodrigo. Espero que a gente possa bater um papo muito saudável. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a formação de memória. E aí eu queria te perguntar, Rodrigo, para uma introdução geral, como que é formada a memória? Então, gente, obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz em revê-los e estar aqui, né, para ajudar vocês nesse projeto. Esse assunto que vocês estão falando é muito interessante, sobre neurociência, é minha formação básica aí. Eu fiz isso há muitos anos e até hoje eu estudo esse assunto. E falar sobre a memória é muito relevante nos dias de hoje, né? Porque todo mundo vê a memória como uma coisa bem prática, né? Aquilo que você lembra, o número de telefone, o nome de alguém que você acabou de conhecer, a lista do mercado. Isso seria a chamada memória de curto prazo, assim, né? Que você vai usar ali de forma imediata. Mas também tem aquelas memórias que você, sei lá, um encontro que você teve com uma pessoa que você gosta muito no passado, nascimento de um filho, um casamento, são memórias que são carregadas de emoção que você vai lembrar durante décadas, né? Durante muitos anos. Então a ideia da memória ela é muito viva, né, no cotidiano. E muita gente não entende, ou pelo menos não tem o conhecimento, que a memória ela é uma faculdade mental, né? Ela faz parte da função do encéfalo ali, né, do cérebro, como comumente as pessoas chamam. Já pegando essa parte que você falou, quais são as principais áreas do cérebro envolvidas na memória? Então, hoje em dia a neurociência avançou muito, né? A gente já não coloca mais essa memória, que seria uma função, uma faculdade do cérebro, né, do encéfalo, dentro de uma só região. São várias regiões que operam em conjunto e constroem, né, essa função da memória, que geralmente ela está atrelada à atenção, à orientação, que também são outras faculdades mentais, e à construção, por exemplo, do raciocínio, da inteligência, do pensamento. Aí você segmenta esses processos, mas eles estão sempre fluidos, né? Aí quando você fala de uma região específica, hoje a gente sabe que o hipocampo é um ponto muito importante para a construção dos processos ligados à memória. Eu digo isso de forma bem certa, porque quando tem lesões no hipocampo, é muito provável que o indivíduo em questão ele tenha déficit de memória, que é uma característica ligada a várias doenças, né, ou processos patológicos que afetam a formação e todo o processo de formação e aquisição de informações que a gente chama de memória. Entendeu? A gente aqui teve o prazer de ter aula com o senhor, né? Eu e a Ana. Não precisa me chamar de senhor, não. Me chama de Rodrigo. Eu te dou essa liberdade, você sabe disso. A gente teve a oportunidade de ter essa aula com você no primeiro período. A gente é de períodos diferentes, mas a gente ainda teve essa oportunidade. E aí eu queria também te perguntar qual o período que a gente tem uma formação mais ativa da memória, que a gente consegue ter essa formação mais espontânea e a partir de qual momento que a gente consegue, pela literatura, atingir um declínio, assim, começa a ter um declínio sobre. Você está falando de período em relação à vida do indivíduo, né? Isso, a vida. Na verdade, quando você fala de memória, como eu disse, ela faz parte de uma função do encéfalo, né? Do sistema nervoso central, que depende dos nossos queridos e famosos neurônios ali. E quando você fala disso, você tem que olhar a funcionalidade dos neurônios. Entendeu? Os neurônios eles são funcionais desde o momento que a gente chama de pré-natal, né? Que você começa ali o desenvolvimento do sistema nervoso ali no embrião, aí depois vai avançando ali para o feto. E o sistema nervoso central ele tem uma característica interessante nos mamíferos, especialmente nos humanos. Ele vai ser formado de forma, vamos dizer assim, a formação dele, melhor dizendo, o desenvolvimento, ele acontece muito no momento pós-natal, né? Então, você nasce ali nos 9 meses, o bebê recém-nascido, o cérebro dele está em intensa formação e ali já começa a formar os processos de memória. A ideia, por exemplo, do bebê receber informações sensoriais,
o cheiro, o toque dos pais ali, inclusive da mãe, a ideia do bebê fazer o reflexo de sucção, depende também dessa atividade neuronal, que já é caracterizada como uma memória inata, que a gente diz, que já vem a partir do nascimento. E depois ele vai se desenvolvendo pelo ponto de vista sensorial e motor, e os processos mnemônicos vão junto, né? E tanto que nessa primeira infância, que vai de 0 a 6 anos, a memória mais interessante que pode ser observada é a memória motora, né? Que é quando a criança aprende a andar, a fazer movimentos. E também a memória ligada à parte gustativa, a visual. Tanto que é interessante que muitos neuropsicólogos, muitos estudiosos da área de neuropediatria, incentivam que a criancinha ali, né, entre 0 e 6 anos, ela tenha muitos estímulos sensoriais para estimular o desenvolvimento dessa construção de memória, que vai ser importante para o futuro, para a pessoa desenvolver um cérebro saudável, ativo e muito funcional. Aí depois, você tem esse período crítico, né? Aí chega na pré-adolescência ali, que também tem outro boom de desenvolvimento, de conexões sinápticas. E quando chega aos 18, 21 anos, você tem a maturação ali do cérebro para o adulto, né? Que a gente fala que é o nível final ali de milenização. Mas a memória está sendo construída e ela é pujante nesse período todo. Os estudos mostram, segundo a literatura, como você me perguntou, geralmente o declínio de memória, né, que é o déficit, que a gente chama cognitivo, né? Cognitivo não é só o déficit de memória, são outros tipos de faculdades que são afetadas que exigem cognição. A memória é uma delas. Começa a partir dos 60 anos. Isso se dá muito pela queda hormonal ou por outros fatores mais de envelhecimento mesmo? Essa é uma pergunta que é difícil de responder. Se você souber a causa, você vai resolver um montão de problema aí. Perfeito. Eles especulam que seja multifatorial. A gente chama isso de... É um transtorno, né? Sim. Como a memória é afetada e é comum nos indivíduos que vão perdendo, né, a função memônica ali, da memória, a construção de memória, então déficit de memória, que caracteriza até o chamado mal de Alzheimer, né? Que é um tipo de demência. Aí já entra num conceito de síndrome, porque é comum perder esse tipo de, vamos dizer assim, de função. E é a partir dos 60 anos. E a especulação é genética, que é herdada. Talvez tenha fatores ambientais incluídos ali. Aí pode ser desde, sei lá, consumo de substâncias tóxicas, exposição à poluição. E um dos fatores que está extremamente ligado à perda de memória, cara, é a morte de neurônios, entendeu? Aí o que causa a morte do neurônio é difícil, porque pode ser desde algo adquirido ou herdado, né? Aí é a diferença lá entre a chamada lesão direta por necrose, né? E a apoptose, que é aquela morte programada. E hoje a gente já tem um panorama sobre o desenvolvimento. Hoje a gente vê que cada vez mais cedo a gente tem acesso às telas. Muitas das vezes a gente fica muito preso por muito tempo diante delas. E hoje a gente tem algum panorama sobre a relação de perda de memória com esse uso excessivo ou algo do tipo? Essa pergunta também é muito interessante. Mas eu acho que nesse conceito, nessa ideia que você acabou de colocar aí, eu acho que a gente precisa de um conceito básico, né? Que, como você perguntou no começo, como que a memória é formada, né? Eu lembro, falando com você e com a Ana, a gente estudou isso lá foi o primeiro período, não foi? Isso faz uns 2 anos, 2 anos e meio. A memória, ela depende, como eu falei, da conexão sináptica dos neurônios ali. Aí hipocampais, aí como a Ana me perguntou lá no começo, inclui as outras áreas do cérebro, que vai desde toda aquela estrutura do sistema límbico, que envolve a amígdala, o tálamo, o hipotálamo, e também as estruturas extralímbicas, que pega ali, por exemplo, os córtex frontal, temporal, parietal e o occipital. E para você formar a memória, você tem que ter conexão sináptica, entendeu? E é interessante que quem descobriu isso foi um cara muito famoso, né, na neurociência. Acho que vocês lembram dele, se não lembram, estou falando agora. É o Eric Kandel. Tem até o livro dele aí na FUA. É um livro de neurociência muito importante. E ele descobriu que a formação de memória depende dessa formação de sinapses, características principalmente glutamatérgicas. Então a gente vê a importância, né, de hábitos que ajudam a formação de sinapses. Isso, mas a formação de sinapse, ela tem 2 processos, vamos dizer assim, de regulação, como eu discuti com vocês lá na aula lá, que vale até hoje.
Você tem chamado potenciação sináptica no período, que é a LTP, onde você tem reforço da conexão sináptica. Aí isso inclui tanto na parte química, com mais glutamato, mais receptores de NMDA, e também na parte morfológica, com criação de novos botões sinápticos. Isso que eu perguntei. Por exemplo, um adulto com 55 anos começa uma nova atividade, por exemplo, tocar piano. Isso pode ajudar diretamente na formação de novas sinapses e Exato. prevenir, né, um declínio. É o que vai em cima da pergunta que o Lin fez. O estímulo que o indivíduo recebe, do ponto de vista sensorial, luz, som, toque, aí quando você fala da tela, tudo isso misturado, ele vai induzir vamos dizer assim, esses potenciais de ação aferentes, que vão subir pelas vias sensoriais aferentes, e eles vão alimentar esse sistema e provavelmente vão induzir a formação de LTP, que é essa potenciação sináptica no período. E isso, em tese, formaria memória, conexão sináptica. Mas, como eu estava falando, o conceito é para os dois lados, entendeu, Carol? Você tem a formação de LTP, que é o reforço, e a LTD, que seria a depressão sináptica no longo período, onde as conexões se desfazem. E hoje a gente já sabe que é fisiológico tanto formar conexões como desfazer. Aí talvez a exposição exagerada a tempo de tela, especialmente na primeira infância, seja prejudicial, porque se forma conexões que podem ficar muito reforçadas. E elas não se desfazem. Elas geram memórias de longo prazo, que nesse caso geram memórias que ficam ali de forma recorrente, permanente. Qualquer semelhança com um vício não é mera coincidência, entendeu? Aí muita gente pergunta para mim se a memória é boa ou ruim. Olha, ela é boa, mas ela também pode ser ruim. Um aspecto ruim de formação de memória que fixa por anos ou décadas é a dependência química, é o vício. Ou a dependência de telas ou outros estímulos que a pessoa fica dependente ali e precisa daquilo para poder ativar os circuitos cerebrais. É mais no meio associado a essa formação, desse período de formação de memória mecânica, que você tem ali a tela como um prazer ou uma distração que te segura ali e aquilo acaba se tornando meio que mecânico também? Fica, tanto que o estímulo do touch, né, associado à iluminação, ao som, ele gera essas aferências, que são potenciais de ação, que vão induzir lá no sistema nervoso central, lá na região lá do núcleo accumbens, no hipocampo, a liberação de dopamina, acetilcolina. Aí você vai começar a ter reforço químico, reforço sináptico. E essa criança, ela fica meio que dependente desses estímulos, a ponto de quando ela fica sem esses estímulos, ela desenvolve abstinência. É muito parecido com o uso de drogas. Sim, até eu falo isso porque às vezes eu me pego assim na rotina, assim, acho que tô meio distraído, tô sem fazer nada e automaticamente já pego o celular, já começa a deslizar ali no Instagram, TikTok. Aí você pode adquirir o comportamento de pensamento acelerado, Sim. Que vão caracterizar transtornos de ansiedade, que é muito comum em jovens, entendeu? Sim. E uma das causas parece que é essa exposição excessiva a telas. E, professor, o que você acha sobre esses multivitamínicos, suplementos que a indústria farmacêutica vende? Eu tava brincando com vocês aqui sobre coisas que eu acredito ou não acredito. Essa é uma delas. Os multivitamínicos, aí a palavra é muito vaga, né? Reconstrua essa memória em 14 dias. Acho pouco provável. A ideia de ter substâncias químicas que alteram a memória, elas não passam por aquilo que você necessariamente come, né? Você tem que ter um pré-processamento desses materiais. Quando eu falo materiais, substâncias químicas. E é interessante essa discussão que a gente falou que o glutamato é um principal neurotransmissor que faz a memória ficar ativa, porque ele ativa o receptor de AMPA e NMDA. Mas você, por exemplo, come glutamato todo dia. Isso quer dizer que vai melhorar a sua memória se você comer glutamato? Glutamato é um aminoácido. Então, o glutamato, quando você come, ele é um nutriente. Mas quando ele é usado pelo cérebro, pelos neurônios, ele funciona como um neurotransmissor. É a mesma molécula, mas só que em funções distintas. O glutamato ele serve para construir uma proteína, que é estruturante e funcional, mas ele serve como um mensageiro químico. Aí eu te pergunto, como é que a mesma substância serve para fazer 2, 3, 4, 5 coisas? Porque o sistema ele categoriza, segmenta e compartimentaliza. Então, não é comendo glutamato que você vai melhorar a memória de fato.
Ah, mas se eu ficar desnutrido, eu vou prejudicar a memória? Vai. Mas é por quê? Porque você vai perder aquela matéria-prima para formar os circuitos sinápticos. Aí essa é uma discussão que tem que ser feita. Eu acho que as pessoas, quando tomam suplemento, muitas vezes, isso aí é uma característica que tem que ser estudada na medicina, né, em outras áreas. A pessoa tem que suplementar o que está faltando, né? Não em excesso, que é o que acontece na maior parte das vezes. Aquelas pessoas que postam um story assim com 10 cápsulas, achando que tá assim. O seu xixi que está sendo nutrido, né? E aquilo não é remédio, né? É no medicamento, melhor dizendo. Aquilo é suplemento. Que você sabe muito bem, a Anvisa classifica de forma diferente. Sim. O suplemento ele não tem efeito com mecanismo de ação, ativar receptor, não tem. Já medicamento, aí sim, aí você vai falar, existem medicamentos que melhoram a atividade memórica? Sim. Ah, quais? A maioria dos estimulantes. Aí você vai perguntar, quer dizer que eles melhoram a memória? O mais famoso é a Ritalina, né? Sim. E a Concerta, que é o metilfenidato. Mas muita gente não sabe que o metilfenidato é uma anfetamina. Sim. É uma anfetamina fraca, é a mais fraca de todas. Mas sendo uma anfetamina, ela está dentro de um grupo de drogas, né, medicamentos, que causam excitação do sistema nervoso central e levam o quê? A dependência química e principalmente a atividades de ações periféricas. Aí pode dar prejuízo na parte cardiovascular, entendeu? Parte aumenta o metabolismo, pode induzir hiperglicemia, ou seja, você tem o bônus, mas também tem o quê? O ônus. O suplemento, nesse aspecto, ele não funciona assim. Sim. Por isso que eu acho que é fácil alguém vender suplemento, entendeu? Porque as consequências não vão ser tão graves. Sim. E ninguém pode vender medicamento sem prescrição, porque senão vai preso, né? Ou está exercendo a profissão de forma ilegal. Essa que é a diferença, mais ou menos, da legislação. Por isso que você tem essa oferta grande de suplemento em qualquer lugar e não de medicamento. E voltando um pouquinho sobre aquela questão da ansiedade, puxando para outro gancho, a gente que está agora no processo de formação, né? A gente sofre muito com ansiedade pré-prova, a gente precisa também muito dessa questão de formação de memória para lembrar da matéria ali na hora. Como que a ansiedade impacta no nosso cotidiano em relação à memória, assim? Então, como eu te falei, você tem que... Assim, a minha formação, né, como neurocientista é um pouco mais antiga. Muita coisa está mudando, né? Conhecimento sobre o sistema nervoso, o encéfalo, o cérebro, os neurônios evolui a cada época. Eu estava falando com vocês antes de começar o podcast. Eu estudo isso desde 97, 96, quando eu entrei na faculdade. Vocês nem eram nascidos ainda. Mas hoje você, por exemplo, pode categorizar isso. Quando você fala ansiedade, aí você falou que tem uma ansiedade antes da prova, isso é fisiológico. A ansiedade ela é demonizada, mas ela é uma emoção. E ela é importante para garantir sobrevivência. Ela te antecipa e te faz ir para frente para sobreviver, entendeu? Tanto que a ansiedade ela tem uma mistura muito grande de medo e raiva, né? Que a gente chama. São emoções primárias. A ansiedade seria uma emoção secundária. E as emoções elas são elementos muito importantes para o quê? Para incrementar aquela atividade mental ou atividade neural que vão gerar mais conexões neurais e incrementar a formação de memória. Se você parar para pensar, muitas das memórias que você lembra de forma bem viva na sua cabeça, elas têm a ver com alguma emoção. Seja ela uma emoção de muito medo, de muita felicidade, de muita tristeza. Isso marca de forma mais forte. Por quê? Porque gera conexões mais potentes. A gente costuma dizer que as pessoas aprendem mais, como você está falando aqui, quando você associa isso à emoção. E o inverso é verdadeiro. Se você tem acesso a informações e não deixa elas ricas pela parte emocional, você fica indiferente àquilo, a chance de você memorizar é baixa. Ou quase nula. E para voltar no conceito inicial, memória, gente, ela é um processo que inclui aquisição de informações e depois a consolidação dessas informações, que é através das sinapses, as LTPs, e depois a capacidade de você evocar essas informações, entendeu? Então são 3 passos que vão definir esse processo de memória como um todo. Se você tiver um erro na aquisição, a memória já falha. Se você tiver um erro na consolidação, a memória falha. E se você tiver um erro na evocação, a memória também falha. Entendeu? Então, olha que interessante. Você fala de déficit de memória, na verdade. Alguém pode ter déficit de memória por alteração em um desses pontos ou em todos eles.
Que provavelmente acontece quando alguém tem Alzheimer. A capacidade, por exemplo, da pessoa consolidar e adquirir informação fica prejudicada. Mas é comum, por exemplo, quem sofre de Alzheimer ter lembranças antigas preservadas. Sim. Por quê? Porque aquela conexão, uma vez formada, ela não foi destruída ainda. Então ele meio que vive no passado. Ele não consegue viver no presente e nem adquirir informações no futuro. O que mostra mais ou menos como a memória funciona, entendeu? Sim, eu já vi alguns relatos, né, pegando esse gancho na área da ansiedade, depressão, que pessoas que fazem o uso contínuo de antidepressivos têm um impacto diretamente na memória. Como que isso acontece? Por que isso acontece? Então, aí que você começa a entender que o antidepressivo ele não é aquele suplemento vitamínico que você falou, ele é um medicamento. Então ele tem receptores ali, tem um mecanismo de ação conhecido, tanto efeitos terapêuticos como efeitos colaterais. O antidepressivo, de modo geral, ele não é um estimulante, mas ele mexe nos neurotransmissores ligados a essa ativação dos circuitos sinápticos. Aí isso inclui, aí a gente chama de catecolaminas, que é a noradrenalina, a adrenalina e a dopamina. A dopamina é muito mais presente nos chamados antidepressivos de primeira geração, que é a amitriptilina, os tricíclicos, que são mais baratos e mais comuns, e funcionam, tá? Porém, com mais efeitos colaterais, né? Exato, mas eles geram esse efeito que a gente chama de boom, né? Que é um neurotransmissor potente, que é a dopamina. E já os mais modernos, como a fluoxetina e os grupos relacionados, eles operam mais na transmissão serotoninérgica, que é modulatória. Aí quando você fala que altera a memória, altera. Mas altera de forma muito mexendo na chamada neuroplasticidade. E isso muita gente não sabe, mas os antidepressivos eles começam a ter efeitos de fato depois de 30 dias de uso contínuo, não intermitente. E eles vão induzir neurogênese. O que é isso? Vai liberar a serotonina, vai induzir a produção de fatores tróficos, geralmente fatores tróficos liberados por neurônios ou células gliais. Aí vai ter neurogênese. Aí isso, por sua vez, vai o quê? Formar novos neurônios que vão formar novas sinapses e aquele comportamento daquele indivíduo vai sendo alterado. Aí você estava brincando comigo antes do podcast da chamada psicoterapia. Os estudos mostram que a psicoterapia faz isso também. A diferença entre a farmacoterapia e a psicoterapia talvez não é o caminho, mas o tempo. Você demora 1 ano para a psicoterapia fazer efeito. Os Por isso medicamentos, que é bom a complementação, né? 30 dias, 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses. Aí eu não sei te dizer se ser muito rápido é bom ou ser muito devagar é melhor. Entendeu? Depende muito do caso, né? Eu acho que a ideia é, vocês que vão ser médicos aí, você tem que olhar o paciente de forma individualizada. Esse lance da fórmula para resolver problema, isso aí é para vender livro, fazer post no Instagram, aí não serve. Vender curso no Hotmart. Vender curso, exato. E aí, muito associado à depressão, a gente tem traumas que a gente vive em questões de... um exemplo, a gente sofre um assalto e é muito impactante. Como que isso afeta como que o trauma afeta no nosso processo de formação? Né? Como eu falei, tem um transtorno muito famoso, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Que esse transtorno, ele tem esse nome, né? Se eu não me engano, até a nomenclatura mudou, não lembro de cabeça qual é agora, mas é algo parecido com isso ainda. Ele foi estudado primeiramente nos chamados veteranos de guerra. Veterano da Guerra do Vietnã e da Guerra do Golfo. Eu acho que vocês também não eram nascidos nessa época, né? Não, só estou em livro. A Guerra do Golfo eu vi pela televisão. A Vietnã eu não era nascido também, não. Mas os filmes de veteranos de guerra são muito famosos. Sim. E geralmente os veteranos eles passam por situações muito traumáticas durante a guerra. Tanto quem mata quanto quem morre ali, né? Ou sofre dano ali. E quando eles voltam para o convívio social, eles meio que carregam as lembranças daquela vivência de violência ali. Isso acaba afetando também no dia a dia, né? Ele tem muito relapso dessa memória e isso acaba... Então, você está dizendo como é que a memória está sendo afetada. Por isso é um trauma, né? E a construção do trauma, provavelmente... Isso é estudado, tá? Mas eu estou falando de forma mais coloquial. Provavelmente deve ter formado várias LTPs ali em cima aquele estado emocional intenso que a pessoa estava ali naquele momento de guerra, e isso gerou essas ilhas
dentro do encéfalo dele e elas são acessadas a partir de estímulos esporádicos ou aleatórios. Aí é bem provável que na vida cotidiana dele, depois da guerra, essas lembranças elas surjam com intensa emoção. Aí isso pode gerar o que a gente chama desse trauma, né? E sempre associado a um gatilho, né? Aí sim, aí a ideia do gatilho é porque você vai ativar uma rede de neurônios que já foi previamente construída. E, infelizmente, eu vou dizer isso de forma bem categórica, a gente tem pouca capacidade de interferir nisso, porque a psicoterapia talvez você faça uma edição ou você edita o sistema por cima, mas talvez a pessoa precise se resolver dentro da mente dela como aquilo vai ser processado. Porque tem gente que consegue lidar com isso de forma até categórica e outras pessoas não conseguem. Aí elas sofrem. Aí elas vão começar a ter o transtorno de fato. Que é sentir, sei lá, uma síndrome do pânico, ter uma ansiedade absurda, não conseguir fazer atividade cotidiana, não ter relacionamento. Eu fico lembrando muito um filme que me marcou muito desde que eu era garoto, mas acho que vocês conhecem, que é o Rambo. Já Sim. viu? Nunca assisti. O mas eu Rambo, coloco na ele lista. é um veterano de guerra do Vietnã. Ele foi feito pelo o Sylvester Stallone. Uhum. E ele volta da guerra e vai viver nos Estados Unidos, né? Que é aquele lugar lá, que em tese é um lugar bom, né? Um paraíso. Mas ele não se adapta à vida cotidiana. Aí ele vira uma pessoa perigosa, né? Porque tudo que ele vê, ele associa à construção da guerra que ele viveu. E isso acaba gerando morte, né? É complicado. E o caso do Rambo é um ícone, né, cinematográfico, mas aquilo acontece com os veteranos de guerra. Isso não é só nos Estados Unidos, não. Aqui no Brasil, isso vale para policial, entendeu? Isso vale para qualquer tipo de profissão onde você tem esse tipo de traumas que são adquiridos. E é problemático. Isso gera prejuízo na saúde mental. Sim. Em relação à psicoterapia, a gente vê que a TCC, né, é uma terapia padrão ouro para tratamento de crise de pânico e tudo mais, esses traumas, enfim. E eu também vejo que a hipnose tem uma boa taxa, assim, de... Enfim, já estudou algo sobre hipnose? Então, Como que funciona? assim, estudar de forma categórica, não. Até porque isso é uma outra área. Eu tava brincando com vocês aqui que a neurociência, a psicologia tá fora, né? Eles são, tipo, elas são irmãs ali, né? Mas uma não está englobada na outra. E a psicoterapia está dentro da psicologia. Aí quando você fala do TCC, né, que é terapia cognitiva comportamental, ela usa muito da neuropsicologia. Por quê? Porque ela busca a pessoa criar condicionamentos, que é aquela discussão que a gente acabou de falar aqui, que é geração de estímulo, consolidação e evocação de resposta, que vai definir provavelmente um comportamento. Aí, eu acho que eu vou dar esse termo, a pessoa meio que subscreve, entendeu? Aquela informação em cima daquelas sensações que causam problema para ela. Tanto que na TCC, aí você pode me corrigir, acho que você sabe isso mais do que eu, para a pessoa conseguir vencer lá aquele transtorno, aquele sintoma ali que está gerando a queixa, ela tem que fazer aquilo de forma prática, para criar um hábito. E é interessante essa discussão, porque essa é uma memória típica de longo prazo. É uma memória de... Ela tem que ser... Para ela ser adquirida, tem que ter repetição contínua. Assim, isso. Aí, provavelmente, essa memória ela vai ser formada e ela é uma memória de difícil aquisição, mas também é de difícil perda, né? Uhum. Ela consegue ficar presente por mais tempo. Provavelmente é uma LTP bem poderosa, que é ao contrário daquelas coisas mais efêmeras, né? Que você faz um estímulo no primeiro, segundo momento ali e depois a memória já não é formada. Aí eu já vou fazer um link com a ideia da hipnose, porque muita gente chama hipnose, acha que é aquele que você vê na TV lá, que o cara fica hipnotizando as pessoas. Na verdade, o termo hipnose está ligado ao sono. Hipnos é o deus do sono, né? Então, provavelmente, num processo de hipnose, a pessoa ela entra no estado de sono. Aí o sono, vocês aprenderam lá comigo lá, ele tem uma arquitetura lá, lembra? Aí tem a fase 1, 2, 3 e 4 e tem o sono REM. Sim. E muitos estudos mostram que é no sono REM, que é a fase mais profunda do sono, que você tem plasticidade neural e remodulação das conexões sinápticas. E isso deve provavelmente interferir muito nos processos memóricos. Se você ficar acordado o tempo todo e não dormir, e tiver privação de sono, a sua capacidade cognitiva, que inclui formação de memória, vai decair de forma absurda.
E a ideia de ter um sono com ciclo ideal melhora a função cognitiva, que inclui memória, entendeu? Isso, O inverso é verdadeiro. Isso a gente Sim. vivencia muito na questão acadêmica, que a gente fica horas e horas virando madrugada para estudar e acaba que isso mais prejudica do que ajuda. E mesmo a gente tendo tido a oportunidade de ter essa aula com você, a gente esquece isso e É construção de hábito, né? é, Que hábitos são difíceis de mudar, porque isso impacta em comportamento. E a ideia de você estudar durante muitas horas seguidas, ela meio que você está remando contra a maré, né, da função cognitiva e mental. O ideal, talvez, seria vocês estudarem mais próximos das aulas, mais distantes das provas, e estudar intervalos mais curtos, que seriam diários. Isso permite fazer consolidação no período do sono REM, que é um intervalo de um dia para o outro. E você cria memórias de longo prazo. Eu digo isso porque é bem provável que vocês estão no começo aí da formação, mas vai chegar um momento da vida de vocês que tem muita coisa que você aprendeu, você praticamente não esquece. Você não precisa mais consultar no livro. Ela está dentro Sim. das suas conexões sinápticas ali. Aí a gente fala, pô, mas você é tão inteligente, você lembra de... Não é só isso. É que você vivencia aquilo e aquilo é uma LTP que você acessa de forma rápida e plena. Aquele filme Divertidamente, ele é muito bom nesse aspecto. Quando a menina lá no filme, ela começa a construir as memórias, você já reparou que tem umas estantes assim, Sim. né? Onde seleciona as memórias com emoção mais intensa ali. E aquelas memórias são as mais rapidamente acessadas. É mais ou menos essa conjuntura. Aquilo que você não é importante, provavelmente é jogado naquele limbo lá ou a ilha é cortada. Aí para você aprender, você vai ter que fazer de novo. Aí você vai ter que fazer outra conexão. Legal, né? Será que é possível lembrar de memórias esquecidas? Se tiver o resquício ou o engrama, né, daquela conexão sináptica, é possível. É como eu gosto de comparar muito, eu não, né? Os neurocientistas muitas vezes comparam muito o cérebro a um computador. Aí você tem a memória RAM, que é de trabalho, que é praticamente o trabalho do hipocampo. E a memória HD, né, que é provavelmente o trabalho das estruturas corticais. Tanto que a memória RAM, a capacidade de memória de acúmulo é baixa, porque Sim. o número de slots ali é baixo, né? O de A não ser que você de seja gigabytes. milionário e compre uma memória. Não, mas nem isso. O computador ele não consegue operar a memória RAM Sim. em grande quantidade. Aham. Tanto que o computador ele tem um limite. Você pode até expandir a memória. Mas os terabytes, que são a maior quantidade de dados que são gravados no computador, não é na memória RAM, é da memória HD. Sim. Aí você tem aqueles servidores gigantescos que ficam armazenando lá. O seu cérebro, a sua parte HD, provavelmente é a sua região cortical, que tem 9 camadas de células ali. Aí como é que você faz a transferência dessas informações que você acabou de falar? É aos poucos, para você construir a rede. Você não consegue aprender tudo num dia, entendeu? Você vai demorar anos para construir esse arcabouço aí. Então não dá. Aí você tem que pensar, você quer aprender alguma coisa de fato, você vai ter que o quê? Estudar aquilo todos os dias. Sim. Tô lembrando agora de um relato de uma amiga minha, que ela teve um trauma de infância bem pesado, e ela fala que, assim, esses flashbacks retornavam à mente dela, mas chegou um tempo que ela simplesmente esqueceu totalmente de como aconteceu. Essa palavra flashback, que vem do inglês, né? Que é tipo, é lembrança, né? Você tem uma imagem que está retornando ali do passado. Que é um recurso comum nos filmes, né? Geralmente aparece em cor diferente, não é isso? A pessoa está ali e aparece em preto e branco aquela vivência que ela teve no passado. Quando o indivíduo esquece, isso é interessante. Tem estudos que mostram que quando você tem um trauma muito violento... Parece que o corpo já entende que aquilo não... Não, mas mais do que isso, essa construção é mental mesmo. Provavelmente o sistema desenvolveu uma LTD, lembra que eu falei? E fez a desconexão da informação. Muito interessante. Aí tem 2 aspectos que você pode levar em consideração. É a pessoa esquecer daquele evento, aí provavelmente rompeu a ilha, aí talvez algumas técnicas de regressão, já ouviu falar, da psicologia, podem acessar esses subconscientes, o que eu acho problemático, já vou avisando. Sim. Por isso que eu acho que quem tem que fazer isso é quem tem experiência, que você pode, em vez de ajudar uma pessoa, você pode criar outro problema. E outra coisa que a mente faz muito é a edição de informação. Eu acho que todo mundo aqui já passou por isso. Com Você viveu uma certeza. situação que você não gostou muito, aí você estava muito pé da vida, no dia seguinte
aquilo ali você vai começando a contar de outra maneira, e depois de outros anos passados ali, aquela situação ela vira uma situação muito, sei lá, trivial. Entendeu? Sim. Porque você editou aquela informação. Toda vez que o Vasco perde é isso. É. E você sabe que isso é muito interessante, porque dependendo do país, aí eu vou dar um exemplo dos Estados Unidos, que é mais fácil, hoje os tribunais do júri, eles não aceitam mais aquele conceito de testemunho ocular para definir, por exemplo, se alguém vai ser condenado à morte devido a um assassinato. Porque eles já sabem que, pelo ponto de vista neurocientífico, a memória de alguém, ela não é fidedigna, ela é falha. Porque ele pode imbuir ali naquelas informações vários detalhes ligados a preconceitos e vivências sociais que não são reais. E nesse processo traumático de memória desses casos de crimes, assim, às vezes a pessoa ela é bem seletiva no quanto que ela quer ver também, né? Exato. E você não pode confiar. E não é porque a pessoa está mentindo. Sim. É a construção orgânica e fisiológica dos processos de memória. Sim. Aí sim, o que vale seria uma prova técnica. Aí seria o quê? Uma filmagem, entendeu? Um GPS, um DNA. Aí você não consegue ter esse tipo de edição causada pela sei lá, preferência. Então, Lá, o cérebro não, pode falsificar uma memória. Pô, total. A construção de memória, ela é muito... Como é que eu posso falar? Ela depende dessa vivência e dessa construção de personalidade. Que os psicólogos usam o termo psique, né? Sim. Aí sim, a psicologia se aproxima da neurociência. A gente chama isso de... É a fusão entre o hardware, que seria o encéfalo, e o software, que seria a mente. Entendeu? Tanto que não faz mais sentido hoje. Quando eu estudava neurociência, era comum separar o cérebro da mente. Hoje não faz mais sentido. Você não consegue estudar os dois separados. Porque a construção fisiológica, ou neurofisiológica, não faz sentido separando os dois. Um depende do outro. Até porque o cara que tem Alzheimer, vocês estudaram isso já, né? O estágio final da Alzheimer é chamado da ausência. Sim. O que seria isso? O indivíduo ele tem o hardware, que é a estrutura neural ativa, mas ele não tem mais a mente. Aí essas pessoas têm o olhar perdido, vazio, e perde a capacidade de se comunicar, né? Provavelmente Sim. elas ficam presas dentro de uma ilha ali, que infelizmente quando chega nesse ponto é irreversível, não dá para resolver. Entendeu? Sim. E hoje a gente vive um boom do crescimento de um olhar para o estilo de vida mais saudável, Sim. atividade física, dieta. Como isso tudo impacta nessa questão da memória, né? Cara, essa relação ela está sendo cada vez mais estudada. Isso é um tópico novo, né, vamos dizer assim, dentro da neurociência. Mas também era algo dedutível. Tipo, os estudos já apontavam para isso. Você falou agora da vida saudável. A Carol falou em relação às polivitaminas. Mas tirando a polivitamina e entrando, por exemplo, a alimentação, aí a dieta é composta de proteína. Aí quando eu falo proteína, aí a gente discute isso. Mas a proteína muito interessante é a chamada de alto valor biológico. Aí o que seria essa proteína de alto valor biológico? Seria proteínas que têm aminoácidos que a gente chama de essenciais. E no caso dos humanos, vocês sabem que só tem uma, que é o triptofano. Nos gatos, voltando à minha formação original, eles precisam de 2 aminoácidos essenciais, que é o triptofano e a taurina, né? Então, a taurina que você consome não é essencial. Ela é sempre excessiva. Já o triptofano, a taurina é outra discussão à parte. A gente acha que vai fazer uma coisa no cérebro, eu acho que não faz nada. Mas o triptofano, se ele faltar na dieta, ele gera problemas diretos na produção de serotonina, porque a serotonina vem do triptofano. Então, você imagina um déficit alimentar ligado ali a uma dieta com baixo valor proteico ou proteínas de baixo valor biológico, pode gerar, sim, problemas sérios na atividade cognitiva, que depende da produção contínua de serotonina. Aí vai interferir não só na memória, mas no sono, no aprendizado, no raciocínio. E isso, quando a criança é jovem, como eu falei lá naquele desenvolvimento, parece que é mais dramático ainda, entendeu? Aí, somado a isso, já se observou que quanto mais estímulo, lembra que a gente falou lá, mais você aumenta a atividade cognitiva, mais atividade sináptica, função mental. Aí eles estão associando isso a estímulos. Quando eu falo estímulo, não é o uso de anfetamina. Sim. Não é o uso de tela.
Mas isso pode ser desde o fato de você praticar exercício físico ou ter convivência social. O que significa isso? Tipo, eu, você, nós três aqui conversando, batendo um papo, entendeu? Ou vivência afetiva, tipo relacionamento amoroso, ou até mesmo afetiva, quando eu falo, que vai te gerar estímulos dopaminérgicos, né? Na convivência com amigo, Família, prática esporte, família e também prática de exercício físico, que envolve estímulo sensorial com função motora e formação de reflexo. E isso gera o que a gente chama de neuroaeróbica. Isso gera fatores tróficos que fazem neurônios crescer, aumenta a atividade sináptica e provavelmente melhora a função memórica. E sabe por que eu estou falando isso? Não é porque eu acho. É porque se você fizer experimentos com animais e também com pessoas, mas seguindo o código de ética, obviamente, se você privar alguém de sono, de convívio social, de exercício físico, sedentarismo, a função cognitiva e memórica vai desaparecendo. Aí dá o exemplo, sedentários, pessoas que ficam acamadas, a velocidade da pessoa desenvolver o déficit cognitivo e Alzheimer acelera de forma absurda. Indivíduos que ficam, por exemplo, em presídio, tipo, o cara estresse tá crônico, preso, né? o cara fica sem convívio social, aí ele vai começando a ter declínio cognitivo também. Vários estudos estão mostrando isso. E a parte da alimentação. Isso já foi feito em animais, né? Em ratos, quando você suprime a presença de triptofano na dieta, gera vários problemas em relação a essa função. E já foi observado também em crianças em países menos desenvolvidos, né? A gente não pode falar mais isso agora, eu acho que é politicamente correto, não é? Eu não sei. Não sei, eles já viram que tem situações onde as crianças não conseguem comer alimentos com alto valor biológico, proteína. É alimento baseado muito em milho, que tem muita lisina e pouco triptofano. Aí tem déficit cognitivo também. É complicado, isso é problemático, entendeu? E quais são os principais alimentos, assim, pra gente adaptar, né, no nosso dia a dia? Para melhorar a memória, Sim. Não em 7 dias, mas de uso contínuo, assim. talvez seguir esses princípios que eu falei para vocês. O estímulo não excessivo, mas ele precisa ser contínuo. Parecido com uma comparação que é muito boa, que os neurocientistas estão observando, é entre a função motora, muscular, e a função neural. Por exemplo, para você tonificar os seus músculos, você tem que fazer exercícios físicos, que é a famosa musculação. E de forma repetitiva, mas com a frequência de 3, 4 vezes por semana. Para manter tônus e preservar a massa muscular, que é perdida com o envelhecimento. Sim. Qualquer semelhança com o neurônio não é mera coincidência. E o seu neurônio precisa também desses estímulos repetitivos. Mas aí esse estímulo inclui o próprio exercício físico e as atividades cognitivas, que é leitura, estudo, convivência social, tudo que vai gerar informação. Mas talvez não por tela ou de forma industrializada ou algo desse tipo. Talvez essa não seja tão benéfica, pelo menos os estudos estão mostrando aqui natural, não. Né? Essa dopamina barata, né? Gostei desse conceito aí. É uma dopamina barata. E usar drogas... Eu acho que a boa parte das pessoas no planeta... Boa parte, quando eu falo, é um número significativo, né? Elas usam drogas geralmente por esse motivo. Para gerar uma excitação de um sistema que está vazio, né? O que provavelmente leva a pessoa a ter um comportamento obsessivo e compulsivo, que caracteriza esse estado de vício, né? Que todo mundo é chamado aí o tempo todo. O mundo moderno, tá falando com o Lean, ele meio que te obriga a construir esse tipo de relação, né? O mundo moderno, entre parênteses, capitalismo. O capitalismo é a fonte aí dos problemas. Mas acho que isso não pode falar no podcast? Corta essa parte. Então, eu gostaria de encerrar aqui o nosso podcast hoje. Acho que a gente tá quase ali no tempo aqui do estúdio. Beleza. Queria te agradecer, Rodrigo, por mais uma aula, né? A gente vai dizer dessa forma. E sempre agradecer pelo apoio que a gente tem do senhor. Falar senhor mesmo dessa forma, em tom de respeito mesmo. Eu sei, cara. Deve ser sua família, assim, sua formação. Eu entendo isso perfeitamente. Mas sabe que a gente é muito próximo. Você pode me chamar sempre que você precisar. Ajudo vocês. Carol, a mesma coisa, sabe disso. Só mandar mensagem lá, tenta resolver os problemas para vocês aí, em cima das minhas possibilidades. Geralmente a gente consegue, né? Demora um pouquinho, mas consegue. E assim, foi um prazer. Você sabe que esse assunto aí eu gosto muito. E se tiver outra coisa relacionada à neurociência, é só me chamar aí que certeza. eu contribuo aí com a liga de vocês. A gente tem vários temas, a gente pode dar um spoiler pra Com galera. certeza. Mas Fala,
Beleza. Essa questão do sono que você citou hoje é uma questão que a gente gosta muito e com certeza a gente vai ter mais projetos adiante, assim, juntos. Maravilha. Muito Obrigado, obrigada. viu, Rodrigo? Valeu, gente. E aí, foi? Corta a parte do capitalismo. Pô, o capitalismo saiu sem